Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IFCast Informar para Transformar. Eu me chamo Giovana Duarte e no episódio de hoje o assunto atravessa fronteiras, literalmente. Tudo começou em uma sala virtual e acabou unindo estudantes de Porto Velho a uma escola do outro lado do mundo, em Xangai, na China. Aproveite para nos seguir no Instagram, ifro.pvhcalama e no Instagram do IFCast_Calama. Lá vocês estarão atualizados com bastidores e curiosidades das gravações. Para contar essa história, recebemos aqui no IFCast Calama a professora Daniela Toda e Diana Kathleen, docentes do IFRO Campus Porto Velho Calama e idealizadoras dessa parceria. Professoras, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Roda a vinheta. E antes da gente conversar, preparamos uma surpresa. Gravamos um vídeo com o professor Han Yap, docente de matemática na Jinkai, lá em Xangai, parceiro de ES da Daniela. Nessa jornada, vamos conferir? Hello, everyone in Brazil. My name is Han Yap, and I'm a math teacher at Jinsai School in Shanghai. I met teacher Daniela in 2025 during Global STEM Educators Virtual Program, organized by AFS, where educators from various countries, including Brazil, Peru, Kazakhstan, Nigeria, and many others, exchange experience over the course of 6 weeks. From our very first contact, I realized how valuable it would be to bring our students together. We talked, exchanged emails, and held online meetings, eventually deciding that EveCast would be the ideal format to start with. This way, students from both countries could get to know each other, and the content would remain available to a much wider audience on YouTube. It was an incredible experience to see our students interacting, with a great deal of curiosity on both sides. I hope this is just the beginning of many projects between IFRO and Jinsai. Professoras, o Han já adiantou um pouco essa história, mas conte pra gente, como foi esse processo de sair de um encontro em um programa internacional e transformar isso em um projeto concreto entre o IFRO e a Jinkai? A gente sempre teve esse interesse, essa abertura, principalmente através da Diana, de fazer parcerias com instituições externas e internacionais, e o Han era uma pessoa que estava interessada também em fazer a parceria, e aí conseguimos unir essas vontades, esses desejos em um projeto entre Brasil e China. Até por meio da parceria com a AFS, Isso. né? Que a gente, às vezes eles soltam programas para docentes, e aí a Dani participou de uma seleção, foi selecionada, e por lá que ela conheceu o Han, e aí a gente conseguiu essa parceria. Então, por conta de uma outra parceria já existente. Que ótimo. E eu quero saber, por que a escolha pelo IFCast como primeiro formato? Nós pensamos muito, fizemos várias reuniões ao longo de 2025 para poder definir algo que fosse executável, né? Porque temos aí algumas questões, como diferença de horário, a distância, o idioma, e aí chegamos à conclusão de que o IFCast seria o start perfeito para a gente, porque a gente consegue Divulgar, né? isso, divulgar a parceria, apresentar os alunos uns aos outros, né? Começar a criar um vínculo entre as duas instituições. E também ele é muito acessível, porque a gente tem os vídeos legendados, então quem não fala inglês consegue acompanhar, quem não fala nem inglês nem chinês consegue acompanhar, quem não fala português, enfim, né? É bem acessível, de fato. Ai, que ótimo. E como foi a seleção dos estudantes de cada lado? Nós, acabou que quando a gente conseguiu decidir sobre o programa, nós não tínhamos muito tempo, mas a gente teve um apoio muito grande da professora Rubenice, de língua inglesa, que a gente já tinha selecionado previamente para um outro programa, e aí ela já tinha algumas pessoas em mente e nos ajudou, conversando com os alunos para ver se eles tinham interesse, porque a gente precisava de alunos com fluência, né? Além de saber se eles teriam interesse por conta de gravações, né? Se eles estariam com vontade aí de participar, mas foi uma seleção mais rápida,
Mas a gente tem certeza que a gente tem alunos excepcionais aqui no campo, né, no campus, que também poderiam participar e quem sabe num uma próxima temporada, né, de Brasil-China. Por mais oportunidades como essa. Bom, um dos encontros dos estudantes foi justamente para discutir o sistema educacional dos dois países. O que mais chamou a atenção nessa conversa? Eu acho que uma das primeiras perguntas foi a respeito do processo seletivo para as universidades na China. Achei a pergunta muito bem elaborada, muito interessante, e as respostas também. E o paralelo que foi feito com o Brasil e o Enem também, eu acho que foi muito legal. Porque no final de contas, né, a gente acha que tem muitas diferenças, mas em vários aspectos a gente também se encontra. Seja nas ansiedades, seja nas oportunidades, então a gente também tem muitas similaridades com a China. Eu acho que tem uma questão muito importante, assim, dos meninos conseguirem ver além ali da caixinha deles, né? Porque aí eles estão aqui, por exemplo, enlouquecendo, né? Dos meninos do terceiro ano por conta do Enem. E aí poder ver uma outra perspectiva de um outro local, acredito que isso agrega bastante para eles. Constrói mesmo Para o a gente indivíduo. também, acho que foi muito construtivo também. Eu acho que no final das gravações a gente também teve um enriquecimento cultural muito grande. Sim, que é bom. Mas teve alguma pergunta ou comparação que se destacou nesse encontro? Eu acho que, de fato, a questão do processo seletivo e a questão da quantidade da sobrecarga também de estudos, né? Acho que foi uma, não vou dizer reclamação, mas foi ali um ponto de encontro muito interessante dos dois lados, porque tanto o pessoal daqui, os nossos alunos, como os alunos de CAI também se sentem muito sobrecarregados, né? É muita coisa para estudar, é muita pressão. Então, a gente também viu que não é um problema só nosso, não é um problema só deles, eu acho que é um problema quase que universal, né? Essa sobrecarga nessa etapa da educação escolar é praticamente universal. Que bom que teve essa união. Bom, cultura e comida sempre rendem boas histórias. Como foi essa troca de experiências gastronômicas entre os discentes? Ah, essa daí eu achei bem interessante, porque eu acho que deu um branco no início, na hora dos alunos falarem, eles não conseguiam lembrar, né, algumas comidas típicas que nós temos, e aí, acho que foi você até que lembrou, né, da festa junina? Eu falei do vatapá. Aí começou porque de fato acho que às vezes a gente comida típica no Brasil é muito complicado de falar, porque o Brasil é muito grande. Então, o que às vezes é típico pra gente não é típico no Sul, o que é do Sul não é típico aqui, então realmente às vezes dá uma dificuldade de eleger um prato, né, alguma coisa da nossa gastronomia que seja nacional de fato, né, porque a gente é muito regional. E acredito que até pela questão do idioma, para conseguir explicar, né? Porque, por exemplo, não é que você tem que traduzir, mas você teria que falar e você teria que explicar como que é aquela comida. Então, acredito que, ao mesmo tempo que é um tópico muito gostoso de se conversar, é desafiador também, né? Para conseguir explicar. Tipo, como é que você vai explicar como é que é um tacacá, né? E é típico. E é típico. É típico da gente do norte, mas não é típico do sul, sudeste, né? O vatapá pra gente, a gente consegue consumir o vatapá de camarão e de frango, mas na Bahia o vatapá é só de camarão, não é de frango para eles é chinchim, porque o vatapá originalmente tem uma questão religiosa também envolvendo as matrizes africanas, então é meio difícil de fato, né? Porque o Brasil é muito diverso, então é muito difícil explicar isso em português e em inglês também, né? Verdade. É difícil, mas é interessante explicar as diferenças das regiões. Muito. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais, assim, da humanidade, as nossas diferenças e conhecer, né? Falando sobre cultura, teve espaço para falar sobre identidade cultural? Eu acho que a gente falou, como a ideia não era fazer episódios muito grandes por causa da diferença de horário, né, para não ficar muito pesado, porque quando era 8 horas da manhã aqui, era 8 horas da noite lá, eles já tinham passado por um dia inteiro de estudos, de trabalho, né, estavam encerrando o dia.
Então, dentro do tempo que a gente teve, a gente conseguiu falar um pouco da Amazônia, de identidade cultural, mas, claro, não é um assunto que foi esgotado, porque a gente precisaria de muitos mais episódios para isso. E eu tenho certeza que do lado da China também eles não conseguiram esgotar o assunto, porque a China também é muito grande, então deve ter muita coisa para ser discutida, falada, apresentada e que não deu tempo. Bom, falando sobre as atividades dos alunos, como você disse, eles passaram o dia na escola. No último encontro temático, o assunto foi sobre os estudantes e o que eles fazem fora da escola. O que apareceu de mais interessante? Eu acho que o que apareceu de mais interessante foi o Nicolas falar que ele não assiste filmes e séries. Eu não esperava essa resposta. Mas também o lado de que algumas séries e alguns livros no primeiro episódio, no episódio de teste, alguns interesses comuns que vocês têm, que vocês conseguem, mesmo em línguas diferentes, em uma distância geográfica tão grande, aí também se encontra. Eu achei isso também muito bacana, muito legal. O bom é que acaba se encontrando a questão de são jovens, adolescentes Sim. que curtem a mesma coisa, não importa o lugar, É. né? Isso é muito gostoso de ver. Ai, que bom. Vocês comentaram sobre o fuso horário, que aqui era gravado 8 horas, lá 8 horas da noite. Sobre o fuso, como foi lidar com as 12 horas de diferença entre Brasil e China? Eu acho que desde a da preparação foi desafiador, né? Porque assim, se a gente tinha que planejar alguma coisa, tinha que ser com bastante tempo de antecedência, porque entre e-mails, indo e vindo, a gente às vezes mandava e tinha que esperar, né, bastante tempo para conseguir ter a resposta E vice-versa. e vice-versa. Então, foi desafiador nesse ponto. Eu acho que na questão das gravações Uhum. também, porque a gente não tinha muita opção de horário. Mas foi tomada essa decisão de ter essa escala, assim, né, para não ficar pesado só para um lado ou só pro outro. Então, acredito que a gente conseguiu gerenciar, assim, muito bem essa questão. Foi desafiador, mas foi bom também. Uma ótima organização da parte de vocês. Bom, foram ao todo 4 sessões de gravação, certo? Incluindo uma etapa inicial de teste? Isso. O teste a gente precisava fazer para ver, primeiro como é que ia ficar na parte tecnológica, né, para essas gravações iriam ficar boas, e porque a gente teve que fazer via Meet, Google Meet, né, não teve essa oportunidade, infelizmente, de a gente fazer presencial, como a gente Ainda, tá né? fazendo aqui ainda. Para os alunos poderem se conhecer, ter ali um momento de quebrar o gelo, né? Porque assim, a gente sabe que às vezes pode ter uma inibição, uma timidez, então, para poder se soltar. E para a gente também sentir meio que a temperatura, né, de como seria, e enfim. Me pareceu no primeiro teste que foi muito bem, assim, a gente conseguiu, de fato, principalmente quando vocês começaram a se interagir a respeito de hobbies, né, ali fluiu muito e deu até assim poxa, a gente vai ter que encerrar, mas eles tinham aula, eles tinham que ir para aula, então não dava para estender. E eu acho que até agora, porque, por exemplo, os meninos estavam me perguntando, por exemplo, acabou e agora, né? Porque E eles agora? querem manter o contato, querem fazer mais coisas. E aí, eu acho que isso é um bom sinal, né? Que Sim. deu tudo certo. É um ótimo sinal. Inclusive, Diana, minha próxima pergunta é sobre isso. E qual é a expectativa agora? A parceria por aqui acabou ou tem mais coisa vindo pela frente? Não acabou. Inclusive, a gente está no processo de oficialização, né, da parceria entre o IFRO e a escola, a Jinkei. E nós temos planos, né? O IFCast era apenas uma das atividades que, se depender da gente, vai ter outros episódios, até pode, entre talvez professores, né? A gente quer ampliar não só para essa questão dos alunos, da interação entre os alunos, mas a gente também tem uma troca com os docentes, né? Docentes do IFRO, docentes da escola. E, por enquanto, né, nesse formato, que é o que a gente consegue no momento, mas a gente tem o plano de possivelmente ter presencial também alguma atividade. Então, esse é só o início.
Se Deus quiser. Espero que sim. A gente queria fazer também alguns projetos de ensino para vocês aprenderem em conjunto. Isso. A gente sempre pensa, e aí, voltando à questão do horário, né? O horário é um grande desafio para a gente, porque são essas 12 horas, então gerenciar isso em um projeto um pouco maior, a gente ainda tá vendo ali formas de como conseguir organizar, mas é uma parceria que eu acho que vai ser muito duradoura e frutífera. Ai, frutífera com certeza, é uma ótima oportunidade para todos do Instituto. Bom, para finalizar, que mensagem vocês deixariam para outros alunos que têm curiosidade de conhecer novas culturas? Eu acredito que a primeira parte, o ponto principal é ter o interesse. Tem que ter o interesse. Eu gosto de falar para os meninos que eles precisam ligar o radar. Então, tem que ficar atento, porque nada vai cair ali no colo deles, assim, do nada. Então, eles precisam ter o interesse, ter a vontade. Porque, pela minha experiência à frente da internacionalização, o interesse, ele pesa bastante. Então, nem sempre porque, por exemplo, é muito interessante para mim, eu não deixaria uma oportunidade dessa passar, mas talvez para outra pessoa, como eu já ouvi de alguns alunos, eu não sei se eu estou tão interessada. Então, isso acaba, não é dificultando, mas acaba criando um filtro, né, entre os alunos. Mas no que depender da gente, a gente traz oportunidades, né? É até um bom momento para falar sobre o canal do IFRO pelo Mundo, né? Que traz aí oportunidades para qualquer lugar do mundo, tudo que é de oportunidade com bolsas, principalmente, né? Para que os alunos não tenham custo, para que os alunos consigam fazer tudo. A gente divulga, porque o meu objetivo é esse, é criar oportunidades, é mostrar as oportunidades e os meninos que se identificam com aquelas oportunidades, né, aluno, servidor, eles conseguem agarrá-las e participar, né? Eu acho que o Instituto Federal, como um todo, ele traz isso de diferencial, de abrir portas para o aluno para o mundo. O curso da FS que eu fiz e que o Han fez, que acabou nos unindo, era muito sobre isso, sobre cidadãos globais, líderes globais, a formação de alunos para o mundo, para uma cidadania realmente que aberta para as diferenças e para as diversas culturas. E eu acho que isso, o Instituto, ele acaba nos ajudando, porque abre portas, como aconteceu agora com essa parceria com a China, como a gente tem os programas de intercâmbio já ocorrendo, e, né, e muitas outras coisas. Então, se eu fosse aluno do Instituto Federal, eu jamais perderia uma oportunidade dessa, porque ela é única. Eu já usufruí de oportunidades pelo IFRO, proporcionadas pelo IFRO, como servidora, que também, assim, transformaram a minha vida. Então, façam, se candidatem, Liguem o radar. agarrem a todas as oportunidades. Tenham curiosidade. Mas sobre isso, dos discentes não, às vezes não engajarem tanto, o que vocês acham que pode incentivar mais estudantes a participar dos projetos de internalização? Eu acredito que é uma questão também que a gente pode melhorar, isso é uma autocrítica, né? É questão da comunicação mesmo, a gente usa, né, o canal, mas, por exemplo, mesmo a gente tendo um número muito grande de pessoas lá dentro e que tem acesso a essas informações, não é ainda todo mundo, né? Então, a gente precisa achar uma forma de atingir mais pessoas para que eles fiquem sabendo. E eu acho que é a questão também de motivação. Então, eu acho que nada substitui o face-to-face ali, né? De você estar ali na frente das pessoas e incentivando os meninos a participarem. Porque, por exemplo, eu acho que Dani também, a gente já conseguiu fazer com que os meninos, tipo assim, eu não tinha pensado por esse lado. Uhum. Por conta de coisas que a gente fala, como a gente apoia, né, essa questão da internacionalização. Então, eu acredito que a gente precisa ter estar mais próximo dos alunos nesse sentido, talvez com mais ações, e aí os alunos também, uma parte deles de entender que aquilo é para eles também, porque às vezes eles veem Principalmente, né? como algo muito longe, tipo assim, isso aí não é para mim, né? Então, talvez atividades nesse sentido e conversas mesmo, né? Eu acho que, como docente, acho que a gente tem um papel ali de incentivar, de mostrar, porque às vezes o aluno também tem alguma insegurança, né? E
Então, a gente mostrar que não é uma coisa impossível de conseguir, não é uma coisa que está muito além das capacidades dele, dos conhecimentos dele, muito pelo contrário, os programas eles são desenhados para a nossa realidade, são desenhados para os nossos alunos. Então, é perfeitamente possível de que eles participem. Nós temos vários exemplos de êxito, e aí a Diana pode falar sobre isso, né, dos nossos alunos que foram para o mundo inteiro, né? A gente tem aluno que foi para o Egito, a gente tem aluno que foi está morando nos Estados Unidos, aluno que foi para o Japão pela FS, então a gente tem ali um grande portfólio e é isso, assim, a gente deixar claro para o aluno que o nosso papel aqui é formá-los para que eles consigam agarrar essas oportunidades. E que daí tem a parte deles, que é ir atrás das oportunidades de fato, né? Então, depende um pouco deles e do que depender de nós, a gente tem tentado fazer o nosso melhor. Apoiando o máximo possível. Ai, que bom. Bom, professora, nossos agradecimentos por dividir esse projeto com a gente. E um agradecimento especial ao professor Han Yap, lá da China, pela participação. Aqui está um bottom para vocês, como lembrancinha, por fazerem parte dessa jornada. Obrigada. Eu quero um pro Han depois pra gente mandar pra ele pro correio. É verdade. Iremos providenciar. Eu queria fazer um agradecimento especial à professora Rubenice, que nos apoiou durante todas as gravações, na seleção dos alunos, durante todo o processo. Ela foi fundamental também para que os episódios ocorressem e ela foi sensacional em todas as etapas, em todos os momentos. É isso mesmo. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem ver os episódios completos dessa série especial com os estudantes do IFRO, com os alunos da Jinkei, fiquem de olho no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até o próximo episódio.